Hoje, então, agradecemos a Deus pelo dom da Bíblia, o dom da sua palavra. Para que serve a Bíblia? Um minuto para que vocês pensem para que serve a Bíblia. E, na verdade, a resposta deveria ser, ou a pergunta é sobre para que serve para mim a Bíblia? Para que me serve a Bíblia? Para que me serve a palavra de Deus? E uma coisa é para que me serve, e outra coisa é para que deveria me servir. Quantas vezes por semana eu leio a Bíblia? Quantas vezes por dia eu leio a Bíblia? Através dessa resposta, eu estou respondendo para que me serve de verdade a Bíblia. Porque se eu leio muitas vezes a Bíblia, significa que a Bíblia me serve para chegar ao céu. Se eu leio poucas vezes, significa que algo no caminho, ou algum caminho errado pode ser que eu esteja tomando, porque eu não tenho o mapa. A Bíblia é como esse Waze, né? Hoje todo mundo usa o Waze. Até às vezes para caminhar você usa o Google Maps. Um roteiro, um mapa que me indica qual é o caminho. A Bíblia é a palavra de Deus que nos mostra o caminho do céu e que nos apresenta quem é Deus, nosso Criador, o nosso Redentor. E a verdade é que muitas vezes nós não entendemos o que diz a palavra de Deus, mas mesmo assim, a palavra de Deus nos fala, e é importante essa proximidade, porque Deus ilumina. E mesmo aquilo que a minha inteligência não é capaz de conhecer, Deus é capaz de revelar ao meu coração se eu creio, e se eu me aproximo da palavra com confiança. E a confiança se expressa na assiduidade, na frequência com que eu leio a palavra, porque confio que aquela palavra, muitas vezes incompreensível, e por mais que eu seja um teólogo e tenha estudado muito da palavra de Deus e entenda de muitas coisas, não é isso que revela a Deus. Não é o muito saber, é o muito confiar, é amar, e que se expressa através desse contato íntimo, frequente com a Bíblia, cada dia, como quem precisa que Deus sempre lhe diga qual é o caminho. Essa, inclusive, pode ser uma oração antes de começar a leitura da Bíblia. Senhor, me mostra a Tua palavra, me mostra o Teu caminho. Até poderíamos rezar, Senhor, me mostra o Teu rosto, através da Tua palavra. Na palavra de Deus nós encontramos a história da salvação. A história da salvação, ela não é uma história alheia à minha própria história. E a salvação que ela contém não é alheia à minha salvação. Essa é a minha história, essa é a minha salvação, que tem como protagonista um Deus que criou todas as coisas e que não nos abandonou no mundo, mas que sempre acompanha seu povo. E num dado momento da história, faz questão de entrar na história e se tornar membro desse povo que ele guia para o céu, para a salvação. Para que a palavra que nós lemos pudesse também ser ouvida e depois pudesse ser acolhida dentro do coração desse Espírito Santo que ele manda a todos aqueles que se abrem à palavra, para que não só a gente escute com os ouvidos exteriores, mas também seja capaz de ouvir com os ouvidos interiores, porque o mesmo Espírito que fala e sopra a palavra está dentro de nós para que acolhamos a palavra. Que lindo isso, né? Que maravilhoso esse Deus que nos revela e se revela através da palavra. Na palavra nós encontramos as profecias, as promessas de Deus, e encontramos aquilo
que são os mandamentos de Deus e o que é o sonho de Deus para nós. O que Deus quer para nós? Uma coisa é eu saber na teoria e outra coisa é saber na prática. Para saber na prática, eu preciso me encontrar com Deus na palavra sempre. Deus me quer santo. Deus me quer feliz. Deus me quer pleno. E ser santo, ser feliz e ser pleno, e também ser livre, são uma mesma coisa. Santidade. Sede santos como o Pai Celeste é santo. Isso é muito importante para que nós acolhamos a palavra de Deus da liturgia de hoje. Nós encontramos essa cena curiosa em que Eudade e Medade estavam profetizando no acampamento e eles estavam na lista, mas não estavam com Moisés. E Deus colocou nos lábios dele a sua palavra e quis comunicar ao povo de Israel, através deles, os seus dons. Depois nós encontramos Jesus Cristo dando uma lição de moral em João, porque João acha que uma pessoa que não é parte do grupo de Jesus não pode fazer as coisas que Jesus faz e atuar em nome de Jesus. E Jesus fala para ele: os dons de Deus podem estar em qualquer um, estão em qualquer um. Por que restringir a ação do Espírito Santo? E por que achar que alguém não deveria ter os dons que Deus dá? O problema é quando nós somos atingidos por isso do que fala o Salmo, que acabamos de rezar, o orgulho. E por isso o salmista reza: preservai o vosso servo do orgulho. E pede, e canta: a lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. A palavra de Deus é perfeita, alegria ao coração. E essa palavra nos liberta para que nós acolhamos junto com a palavra os dons que Deus nos deu e nos alegremos com os dons dos demais. Nos alegremos com o fato de que Deus é tão maravilhoso e tão generoso que doa a todas as pessoas dons. E Ele quer que essas pessoas usem os seus dons para compartilhá-los com os demais. Mas nós perdemos os dons que Deus compartilha através dos outros quando achamos que só alguns têm direito a esses dons. Deus não se deixa vencer em generosidade. Deus tem um coração grande demais. Deus colocou em cada um de nós dons. E eu deveria ser generoso o suficiente para compartilhar daquilo que eu recebi. E humilde o suficiente para acolher no outro aquilo que Deus colocou no outro. Para que sejamos plenos, para que sejamos felizes, para que sejamos santos. Nosso Senhor, quando diz a João e aos discípulos: eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. A maior honra que nós podemos experimentar nessa vida é ser de Cristo, é pertença a Cristo. Nada poderia nos dar tanta honra e nada poderia nos dar tanta alegria. Ser de Cristo é a melhor de todas as honras e fazer as coisas por causa de Cristo a melhor de todas as razões. A ponto de que tudo aquilo que se opõe a essa honra e se opõe a essa causa, eu deveria remover da minha vida com todas as forças. Que é o que Jesus fala no final: se o teu pé te leva a pecar, corta-o. Se a tua mão te leva a pecar, corta-o. Porque o pecado não pode ter lugar na vida de um cristão.
que quer ser santo. Ou Deus, ou o pecado. É inegociável. Tem que ser incondicional. Tem que ser total. O desejo da santidade e esse opor-se totalmente ao pecado. O céu, um dia, vai nos ser dado, se Deus quiser. Todos nós vamos chegar ao céu. E não é por nós merecermos o céu, é por nós sermos de Cristo. Que o Senhor nos conceda essa graça de pertencer a Cristo e a querê-lo com todas as forças. E que Ele esteja no centro da nossa vida. E um modo de fazer isso no dia a dia é esse. A Bíblia. Cada dia. 1 minuto, 2 minutos ou 3 minutos para ler uma passagem do Evangelho, para rezar um salmo, pedindo ao Senhor que, mais uma vez, mostre o caminho, nos dê sua graça, nos mostre o seu rosto, porque nós precisamos compartilhar dos dons que nós recebemos, e esse é o modo que nós temos de fazer com que também as pessoas lá fora recebam os dons de Deus. Assim seja.